Vamos falar sobre essa data tão importante, 20 de novembro? Pois é, hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. E para começar o programa numa data como essa, vale uma reflexão. Um médico, um juiz ou um professor? Qual seria a profissão que o menino Miguel, que morreu enquanto estava aos cuidados da patroa de sua mãe em Recife, escolheria seguir? Jogador de futebol, cantor, advogado. Qual seria a profissão que o garoto João Pedro, baleado durante uma operação policial em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, gostaria de seguir? Essa pergunta também poderia ser feita lembrando de Agatha Félix, Cauê Ribeiro e Cauã Rosário. Mas eles não podem mais responder. Só nesta semana, marcada por tanta conscientização, 2 novos casos de racismo ganharam o país. O de um gerente negro humilhado por uma cliente que o considerou indigno de gerenciar o estabelecimento por ser negro, e o de um senhor negro linchado até a morte por seguranças de uma loja. Vivemos aí num país que precisa admitir que o racismo existe, que não é conversinha ou bobagem. Vivemos num país em que os negros não são maioria no jurídico, nem na política ou no ensino superior, mas são maioria no analfabetismo, feminicídio e entre a população carcerária. Isso não é por acaso. E corrigir o que a história escreveu desde a escravidão, em tempos que a exploração e a discriminação eram legitimadas, é um dever diário. Virar esse jogo começa arriscando expressões como cabelo ruim, vista negra, denegrir, criado mudo. Não podemos reforçar, tolerar ou alimentar o racismo. Esse é o papel de todos nós, e não só hoje, mas todos os dias. E é com esse alerta que a gente começa o programa de hoje, que continua a falar de racismo sob outras perspectivas. Você sabia que o racismo também pode afetar na maneira como a saúde de uma pessoa negra é tratada? De acordo com o sociólogo Luiz Augusto Campos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a ideologia racista se infiltra em muitos consultórios, quando médicos usam da perspectiva de que negros sentem menos dor, são mais fortes e têm tolerância a procedimentos mais duros para abrir mão de processos mais complexos. Para saber mais sobre o assunto, a gente vai conversar com a cardiologista e diretora científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Sergipe, doutora Úrsula Burgos. Por videochamada, doutora Úrsula, boa tarde. Olá, boa tarde. Para a gente começar, doutora, o racismo, ele afeta aí a saúde física e mental de quem sofre, não é mesmo? Sim. É um viés que a gente não costuma falar, né? Falar-se do racismo de uma forma da questão social, mas como você bem falou aí, ele se infiltra em todas as relações, né, da nossa sociedade, infelizmente, e não deixa de se infiltrar nessa relação do acesso do negro aos serviços de saúde e no acesso ao profissional, de como ele é tratado por esse profissional. A gente sabe que essas diferenças raciais, esse racismo que está estruturado na nossa sociedade, faz com que o negro viva em constante tensão, um estado de estresse constante, não só pela violência que vive, mas Sim. pelas condições. A gente sabe que a pobreza tem cor, né? 75% dos mais pobres aqui no nosso país são negros, então o acesso fica difícil também para a saúde. Sem dúvida. Doutora, e um estudo feito, inclusive, por uma universidade norte-americana, afirma que vítimas de preconceito racial tendem a ficar com o organismo mais inflamado, o que predispõe aí a uma série de doenças crônicas. Isso é em decorrência do estresse causado pelo racismo? Na verdade, o estresse constante, tanto relacionado ao racismo, que é isso, deriva na violência em que ele vive, nas condições de pobreza, pouco acesso a medicamento, a alimento, aos tratamentos. Isso, os estudos têm mostrado, isso deixa num padrão de estresse constante. Esse estresse faz com que determinadas substâncias sejam liberadas na corrente sanguínea
que são, na verdade, a gênese da aterosclerose, inclusive, aumentando o risco de doença cardiovascular, aumentando o risco de alguns tipos de câncer. Inclusive, a gente sabe que a população negra, do ponto de vista, se a gente pensar genético, tem uma tendência maior à hipertensão e diabetes e a doenças como anemia falciforme. Porém, não é só a genética que influencia, o meio, justamente esse meio dele não ter como ter diagnóstico, de não ter como ter tratamento, aumenta a prevalência dessas doenças e aí aumenta o risco realmente de eventos, principalmente de doenças cardiovasculares. Sim. E a gente não pode falar só da doença física, né? Sim. A questão mental, a saúde mental é extremamente afetada nessa população. A gente sabe hoje que a cada 10 jovens negros que se suicidam, cada 10 jovens... A gente perdeu um pouco aqui do sinal, a nossa conexão. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre o assunto, né? Hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, falando também como é que a saúde de uma pessoa negra pode ser afetada fisicamente, mentalmente, através dessa entrevista aqui com a doutora Úrsula. Doutora, continuando, por favor. A gente estava falando sobre a saúde mental, né? O quanto é afetado. O constante estresse, principalmente para os jovens do sexo masculino, porque vivem sob constante ameaça, né, da violência, sob todos os aspectos, têm acesso a determinados postos, como você disse aí na abertura, é uma maioria que na verdade é minoria, porque é maioria em número, mas é minoria em representatividade. Então, isso faz com que as perspectivas, né, de vida sejam mais limitadas e isso leva a muita doença mental. Sim. Em nosso meio. Doutora, a senhora acredita que as condições sociais que expõem aí, né, parte da população negra a serviços de má qualidade, como falta de água encanada, por exemplo, colaboram aí para um impacto negativo na saúde? Com certeza, a gente viu muito isso agora, está vendo, né, nessa pandemia da Covid-19, em que todas essas medidas básicas de higiene, de distanciamento, são praticamente inviabilizadas num ambiente em que as pessoas vivem já aglomeradas, em que não tem o saneamento básico, e isso está se refletindo nos números. Então, a maior parte das pessoas que têm morrido por Covid-19 são pessoas negras, então o acesso deles ao tratamento tem sido dificultado na sua maior parte, então, de fato, isso tem total relação. Sim, e a gente tem aqui, né, dados, inclusive, preocupantes, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, dos brasileiros que já se sentiram discriminados por profissionais de saúde da rede pública, por exemplo, 13,6% mencionam o viés racial. E esse é um número muito impactante, não é? Sim, inclusive, uma coisa positiva é que o nosso governo reconhece isso, tanto que hoje há um plano, embora apenas no papel, porque pôr em prática isso não demanda só tá escrito, né? Esse plano é de um atendimento de igualdade para a população negra no SUS, no âmbito do SUS. Só que isso é preciso que toda a sociedade pense que isso não é um problema do negro, isso é um problema da gente como um todo. E se você tem a maior parte dos médicos que não são negros, esses também não vão ter a vivência, não vão ter a empatia para a colocação dessa problemática. Então, trazem para ali, para aquele meio, para o atendimento, alguns vieses do seu do dia a dia social, para aquele atendimento. Você bem falou aí da questão de que há uma perspectiva subliminar de que aquele paciente é mais forte, de que ele aguenta mais dor, de que ele tolera um pouco mais. Então, os dados mostram que, por exemplo, o diagnóstico demora um pouco mais, mostra que os procedimentos mais complexos retardam mais para essa população. Então, é uma questão que impacta na saúde dessa população e que é um problema de todos nós. Sem dúvida. Doutora, quais são os problemas de saúde, né, mais comuns
que uma pessoa pode sofrer em decorrência do racismo? Na realidade, a gente falou um pouco assim das doenças mentais, que eu acho que isso é um impacto muito grande, porque esse estado de estresse, de estar sempre alerta, de estar sempre com a autoestima baixa, de ter dificuldade, né, de se colocar em posições profissionais, levam o estresse a níveis muito altos. Então, há um índice grande de depressão, de ansiedade e também de suicídio. E do ponto de vista físico, há que se pensar que todas as doenças que têm uma prevalência maior na população negra, elas vão ser um pouco mais retardadas o seu diagnóstico, vão ser um pouco mais retardado o seu tratamento. Então, vai desde doença cardiovascular, infarto, angina, derrame, que tudo, na verdade, tem os fatores de risco, que são a diabetes e a hipertensão, que é muito mais prevalente nessa população. Então, as doenças, de um modo geral, acabam sendo um pouco mais negligenciadas. E uma outra questão que a gente precisa estar atento também é a questão da mulher, da violência obstétrica, que é uma coisa também fortemente relatada nos estudos, de que o percentual de mulheres que tem um trabalho de parto mais longo, que tem uma episiotomia, que é aquele corte que se dá para poder fazer o parto normal sem anestesia, que se retarda para fazer uma cesariana, que retarda a analgesia, é muito grande. Sim. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? É verdade. Doutora Úrsula, inclusive nós recebemos aqui uma pergunta da Isabela Siqueira Campos, do Siqueira Campos, e ela fala o seguinte: a gente sempre vê propagandas e campanhas de prevenção às doenças de pele, como por exemplo a psoríase, em pessoas brancas, o que causa uma consequente desinformação à comunidade negra, já que o processo de identificação da doença não é passado, o que pode gerar o aumento de doenças por falta da informação. O que é que poderia ser mudado nessa situação? A gente perdeu aqui novamente a conexão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Úrsula e essa pergunta, a Isabela, será respondida. E a gente agora vai mudar de assunto, vai voltar a conversar com a doutora Úrsula, que vai responder a pergunta da Isabela Vieira, do bairro Siqueira Campos. Doutora, vou refazer a pergunta aqui para que quem estiver ligado, né, aí na nossa programação, ou quem ligou a televisão há pouco, possa acompanhar. A Isabela, do bairro Siqueira Campos, nós estamos falando sobre o Dia Nacional da Consciência Negra com a doutora Úrsula, e ela pergunta: a gente sempre vê propagandas e campanhas de prevenção às doenças de pele, como por exemplo a psoríase em pessoas brancas. O que é que causa uma consequente desinformação à comunidade negra, já que o processo de identificação da doença não é passado, o que pode gerar um aumento de doenças por falta da informação? O que é que poderia ser mudado, na visão da senhora, nessa situação? Sim, ela tem razão quando ela diz essa questão de representatividade, né? À medida que não é mostrada pessoas de diversas etnias, como é nosso país, com as doenças e com as coisas boas e com as coisas ruins, a gente acaba não se identificando. Então, é uma falsa noção de que, por exemplo, a pele negra ela é mais resistente, estaria menos sujeita a doenças, não precisa usar protetor solar. Então, acho que o que precisa ser feito, na verdade, é ter uma maior representatividade, ter uma inclusão maior de pessoas das várias etnias em todo esse âmbito aí de propaganda sobre as doenças, propaganda sobre produtos de beleza, propagandas de um modo geral. Sim. E aí eu acho que isso vem melhorando aos poucos, mas ainda é muito pouco. Como eu disse antes, é uma maioria que é uma minoria em representatividade, e isso é o que vai fazer as pessoas se olharem de outra forma, melhorarem a autoestima, se veem nos postos, né, de mais alto grau, se veem nas universidades, se veem nas TVs, nas propagandas, por que não? Sim. Doutora, para a gente encerrar essa entrevista, eu gostaria que a senhora falasse da importância do dia 20 de novembro. O dia 20 precisa ser visto como um dia de luta, um dia, como o nome diz, né, de conscientização, não a consciência, mas um dia de conscientização, mas sobretudo de que a gente precisa trazer esse tema
disseminar essa discussão entre todos nós o ano inteiro, porque a gente ainda tem muito pelo que lutar. A gente está vendo, teve caso ontem, tem casos todos os dias de discriminação, levando até a morte de tantas pessoas, não é só fora do país, como comoveu tanta gente, que acontece todo dia. A gente precisa se comover com isso, precisa ter essa empatia e precisa sim falar do assunto. Não adianta varrer para debaixo do tapete, porque esse viés que vem para todos os âmbitos sociais, inclusive para a saúde, é muito importante que seja combatido. Sim, doutora, mais uma vez, obrigada por essa entrevista, pelo bate-papo aqui, respondido inclusive o nosso público. Uma ótima tarde. Obrigada. E olha só, a gente encerra aqui essa entrevista muito importante, né? Falando do dia 20 de novembro.